no gene errado ou nos sintomas que a pessoa está tendo? Então, bom, quando a gente fala de anemia falciforme, doença falciforme, por ser uma doença genética, então uma doença que não tem cura, tá? O paciente tem 3 tratamentos principais que mudam o curso clínico da doença. Mas, por exemplo, dos 3 tratamentos tem a transfusão sanguínea, ou seja, tomar a hemácia de um outro indivíduo, tirar um pouco, se precisar, da hemácia daquele indivíduo dele. Isso muda o curso clínico da doença. Um outro tratamento, que é farmacêutico, é o uso de uma droga que se chama hidroxicarbamida ou hidroxiureia. Então, essa é uma droga que age especificamente nas células tronco e progenitoras hematopoéticas desses indivíduos. Tem algumas outras ações específicas, mas o principal é essa ação lá nessas células progenitoras hematopoéticas desses indivíduos. Então a hidroxiureia, o que ela faz, basicamente, ela muda o conteúdo intracelular das células vermelhas, tá? Então durante a eritropoese, a hidroxiureia faz com que uma outra proteína cresça em quantidade dentro dessas células. E fazendo isso, a célula ela vai ter menos ou vai ter em menor concentração a hemoglobina que é mutada e que causa todo aquele problema. Então, por causa disso, a célula ela acaba não passando por todos aqueles efeitos ruins de mudança da arquitetura, de fragilidade que as células teriam normalmente. Então, especificamente falando, ela aumenta a quantidade de uma outra hemoglobina, que é uma hemoglobina fetal, que a gente, durante o processo de desenvolvimento do indivíduo, quando a gente é embrião, a gente tem um tipo de hematopoese. Quando a gente vira um feto em si, a gente tem um outro tipo de hematopoese. Cada um desses tipos acontece num órgão diferente, ou num local diferente, e a hemoglobina, ou seja, a molécula que carrega oxigênio, que é importante desde o início lá, desde o início da formação do indivíduo, ela é diferente também. Então a gente tem a hemoglobina que é embrionária, a gente tem a hemoglobina que é fetal e a gente tem a hemoglobina adulta. E o que acontece é que o indivíduo que tem anemia falciforme, eles têm um problema na hemoglobina adulta. Quando eu falo adulta, é a hemoglobina que a gente tem a partir do momento que a gente nasce, tá? Ou seja, a hemoglobina que a gente vai ter até o fim da vida. Mas a hemoglobina fetal não está alterada nesses indivíduos. Então, se eu tivesse um jeito de fazer com que o indivíduo pare de usar a hemoglobina normal, que é a hemoglobina adulta, e ele possa usar a fetal, então talvez a gente não teria esse problema. Então, basicamente, a droga, a hidroxiureia, ela faz com que a gente volte a produzir hemoglobina fetal, que é uma coisa que a gente para de fazer nos últimos meses de gestação até os 6 primeiros meses de vida daquela pessoa. Essa droga faz com que essas proteínas voltem a ser expressas. E aí o indivíduo vai ter uma célula ali com menos hemoglobina mutada, e aí ele vai ter menos problema com a doença falciforme. E a outra maneira de você conseguir tratar um indivíduo que pode mudar o curso clínico é com um transplante. Tá? A outra maneira de você conseguir tratar um indivíduo que pode mudar o curso clínico é com um transplante. Tá? Então, tem vários tipos de transplante, mas basicamente você trocar a célula-tronco daquele indivíduo. Então, tira aquela célula-tronco dele que tem uma mutação e coloca a célula-tronco de um outro indivíduo ou dele mesmo, mas que não tenha a mutação. Tá? Então tem 2 maneiras de fazer isso, que é ou eu pego a célula de um indivíduo que é compatível, que é aquilo que a gente falou de novo da transfusão, mas agora para doação de medula óssea, e a gente troca, basicamente literalmente uma troca mesmo de célula-tronco, e o indivíduo passa a fazer um sangue que não é dele. E aí aquele sangue não vai ter mais a mutação, ele não vai ter mais a doença. E a outra maneira de você fazer isso é você pega a célula-tronco daquele indivíduo, traz ela para fora, e aí você muda o gene desse indivíduo de verdade. Você vai lá e tira aquela mutação
de alguma maneira, e aí você volta aquela célula para aquela mesma pessoa, e agora o bom disso é que ele recebe a célula dele mesmo, então ele não vai ter problema de rejeição, problema de compatibilidade. E aí ele também vai desenvolver o sangue agora, sem a mutação, sem os problemas com a hemoglobina e sem a maior parte dos piores problemas da doença.